Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem fazer o favor de sentar. Graças a Deus. Depois de uma semana que passamos aqui, tivemos domingo passado o encerramento da nossa programação de aniversário, depois de uma grande bênção. Hoje o Senhor continua nos abençoando e nós podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Grande tem sido a bênção e a graça de Deus na nossa vida e por isso nós estamos alegres. Amém? Meus amados irmãos, queria convidá-los a fazer o favor de abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 59, versículo 1 a 16. Nós vamos fazer essa leitura. Isaías capítulo 59, versículos 1. Começando no versículo 1 até o 16. E diz assim a palavra do Senhor. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e falam mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de basilisco e tecem teias de aranha. O que comer dos ovos deles morrerá, e quebrando-os sairá uma víbora. As suas teias não prestam para vestes, nem se poderão cobrir com as suas obras. As suas obras são obras de iniquidade, e obra de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal, e se apressam para derramarem o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, destruição e quebrantamento há nas suas estradas. Não conhecem o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos. Fazem para si veredas tortuosas. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Meus amados irmãos, continuando esta leitura, ainda vou ler mais uns versículos, até o versículo 16. Diz assim: por isso, o juízo está longe de nós, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que só há trevas pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, e como os que não têm olhos andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia, como nas trevas, e nos lugares escuros como mortos. Todos nós bramamos como ursos, e continuamente gememos como pombas. Esperamos pelo juízo, e não há pela salvação, e está longe de nós, porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades, como o prevaricar e mentir contra o Senhor, e o desviarmos-nos do nosso Deus, o falar de opressão e rebelião, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Por isso, o direito se tornou atrás, e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas, e a equidade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. E o Senhor viu, e pareceu mal aos seus olhos que não houvesse justiça. E vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso, o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Amém. Peço que os irmãos não se enfadem, né, de ter um texto tão longo para me ler, mas é a palavra de Deus, e eu fiz questão de ler todo este versículo, porque gostaria de falar, principalmente para você que nos ouve através da internet, você que ainda não aceitou a Jesus como seu Senhor e seu Salvador, você que está aqui nessa noite que também ainda não aceitou Jesus, e talvez tenha alguns questionamentos, e eu gostaria de falar sobre o pecado. Este é o tema deste texto bíblico, e o pecado como um muro de separação. Algo que
separa o homem de Deus. Eu fiz aqui um apontamento que coloquei como uma introdução, que às vezes nós ficamos frustrantes, é muito frustrante, ficamos frustrados quando nós procuramos encontrar determinada solução para determinada situação e não encontramos. Depois, a tentativa de tentar montar alguma coisa, faltando uma peça, também é frustrante. Eu sei que aqui em Portugal tem um ditado que diz assim: a peça tem sempre razão, o material tem sempre razão. E é verdade, porque às vezes as pessoas tentam fazer alguma coisa, mas não conseguem, porque aquilo não está de acordo com o que deveria ser. Semelhantemente, há muitas pessoas que têm procurado solução, têm procurado resposta, têm procurado resolver o seu problema, mas falta alguma coisa. E depois ficam frustradas, ficam decepcionadas, ficam desiludidas, mas nessa noite eu gostaria de passar a explicar esse texto bíblico, com a graça de Deus, para mostrar que houve também um tempo em que um povo contendeu com Deus a respeito da sua situação. Eles estavam buscando resposta, necessitavam de resposta, mas não conseguiam. E o porquê não conseguiam? Diz a palavra de Deus, o profeta Isaías, sendo usado por Deus, diz que o Senhor, no capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 59, diz que a mão do Senhor não está encolhida, e nem os seus ouvidos agravados. Ou seja, Deus não deixou, Deus não cancelou o seu plano de salvação, Ele não tem a sua mão encolhida para salvar, e também o seu poder não diminuiu e nem mudou. Ou seja, Deus continua Deus. O problema é que existe uma dificuldade em que muitas pessoas não conseguem compreender. E as pessoas querem, se perguntarmos a todas as pessoas se elas querem ser abençoadas, se elas querem as bênçãos, a resposta certamente será sim. Somente uma pessoa louca, uma pessoa que não tem o juízo perfeito, vai dizer: eu não quero ser abençoado, eu quero ser amaldiçoado, eu não quero ter a bênção, eu quero viver sofrendo. Só uma pessoa que não seja normal poderia responder dessa forma. Mas a verdade é que Deus não é um amuleto, Deus não é um ser que nós podemos ir lá e na hora que nós estamos precisando, corremos lá e dizemos assim: Senhor, faça isso para mim, porque eu estou aqui desesperado, precisando, e o Senhor automaticamente vai lá e faz, e nós viramos as costas, saímos, depois voltamos lá novamente. Deus não é esse tipo de pessoa que quer tratar e quer lidar com o ser humano. Deus pagou um preço caríssimo para que nós tivéssemos um relacionamento com Ele, para que nós tivéssemos comunhão com Ele. Então, Deus não cancelou o seu plano de salvação, Deus continua a salvar, Deus continua estendendo as suas mãos para salvar, o seu poder para responder, para trazer resposta, para operar milagres, para trazer a resposta que nós precisamos, continua o mesmo, mas existe um problema que pode impedir essa ação de Deus. E no versículo 2, o profeta Isaías avisou o povo. O povo ia a Deus, buscar a Deus, ia lá clamar, e clamavam, e se nós lemos o capítulo 58 para trás desse texto bíblico, vamos ver que eles estavam completamente desorientados, vivendo uma vida completamente fora da vontade de Deus, e depois queriam que Deus o abençoasse. Que é normal, às vezes, as pessoas não estarem a fazer o que devem fazer e querer que os resultados sejam o mesmo que, porventura, eles teriam se estivessem a cumprir todas as coisas. E aqui neste texto, o profeta Isaías diz assim, que Deus não podia ouvi-los porque eles criaram um muro de separação. Ou seja, havia algo que foi construído entre eles e Deus, que Deus não podia ouvi-los. E este muro era o pecado. A transgressão do ser humano, o nosso pecado, as nossas iniquidades, elas têm o poder de nos separar de Deus. Não que Deus não nos queira amar, não que Deus não nos queira abençoar, mas o pecado, Deus não pode conviver com o pecado. E este pecado cria-se e transforma-se num muro de separação. É como se nós fizéssemos aqui um muro, agora neste período da migração, em muitos países, por causa da contenção das pessoas, estão tentando fazer muros, criar muros para separar as pessoas e impedir que as pessoas tenham acesso. E o pecado tem esse poder de criar muros para separar a pessoa de Deus.
É inconcebível a ideia de que Deus vai dar as mãos, desculpa o termo, dar as mãos a uma pessoa que viva no pecado. Deus ama o pecador. Deus tem maior amor pelo pecador, e prova disso já deu quando nos enviou Jesus para dar a vida dele ali na cruz do Calvário pelo pecador. Mas Deus não ama o pecado. Deus nem pode suportar o pecado. Então, muitas coisas que as pessoas têm de dificuldade hoje é porque estão querendo que Deus o abençoe, querendo que Deus traga resposta para ela, querendo que Deus solucione os seus problemas, mas ela está a ignorar um princípio que pode e é a causa da separação, ou de Deus não poder ouvir e nem responder a sua oração. Então, talvez nessa noite você ainda não teve esse entendimento de aceitar Jesus, de converter dos seus maus caminhos, de deixar a vida de pecado, deixar a vida de iniquidade, querer viver uma vida separada para Deus. Talvez o seu tormento, o seu sofrimento, a sua dor, talvez a sua ansiedade, o seu problema esteja exatamente neste ponto que você quer, de fato, ter uma solução para a sua vida, mas você não compreende que você tem que abandonar o mundo de pecado. E Jesus veio para que o pecador pudesse ser salvo, para que o pecador pudesse ser liberto. Jesus veio resgatar o pecador, ele veio trazer a esperança para o pecador, aquela pessoa que estava subjugada, uma pessoa que estava sobrecarregada, uma pessoa que estava envolvida com as circunstâncias do pecado e não podia fazer nada. Deus veio trazer a oportunidade para essa pessoa, para libertá-la, para transformá-la. Então, o problema não está em Deus, o problema está exatamente nesse muro que é criado, que separa a pessoa de Deus. E o profeta Isaías estava alertando o povo, diz: olha, eu não encolhi, diz Deus, não encolhi as minhas mãos para salvar. Eu continuo mesmo querendo salvar, querendo libertar, querendo transformar. Deus continua, Deus tem o interesse, o amor de Deus, a vontade de Deus é que todos se salvem, que todos sejam transformados, que as pessoas sejam libertas, que as pessoas tenham uma vida de felicidade. Mas ele diz: as minhas mãos não estão escolhidas para que eu possa salvar, nem meus ouvidos estão agravados para que eu não possa ouvir. Mas o pecado, o vosso pecado, tem criado uma barreira, tem criado um muro de separação entre vós e vosso Deus, diz o profeta, de forma que Deus não vos pode ouvir. Ou seja, Deus é impedido, não pelo seu poder, não pela sua ação soberana, mas por causa do pecado, Deus fica impossibilitado de dizer assim: eu vou abençoar este pecador. Deus só abençoa o pecador que se arrepende. Então, todas as pessoas, indistintamente, se ela se arrepende do seu pecado, ela pode vir a Deus como está. No seu estado pecaminoso, ela se aproxima de Deus com o coração quebrantado, dizendo: Senhor, eu preciso da tua misericórdia. Eu necessito, eu não quero mais viver nesse estado, eu não quero mais estar escravizado, eu quero libertação para a minha vida, eu quero salvação, eu quero libertação. E Deus está com as suas mãos estendidas para socorrer essa pessoa, para dar a ela oportunidade de mudança, de novidade de vida. E Deus está pronto, os seus ouvidos estão atentos a oração que se fizer nesse sentido. Mas se a pessoa não entender que Deus não vai abençoá-la no estado em que ela está, para ela continuar naquele estado, ela vai continuar sofrendo, vai continuar a viver uma vida separada de Deus, reclamando, murmurando, lastimando a vida, vivendo por aí, andando para baixo e para cima, batendo em várias portas, e continuará sempre no mesmo estado, porque ela só terá a solução para o seu problema o dia que ela abrir o seu coração e aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador, arrepender dos seus pecados e aproximar de Deus, crendo que o Senhor vai ouvir e vai abençoá-la. E se ela vier, Jesus Cristo diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A promessa de Deus é de que alguém que esteja sobrecarregado no pecado, alguém que esteja aflito, alguém que esteja cansado, alguém que esteja oprimido, quando ela precisa, ela reconhece e sente a sua necessidade de transformação, se aproxima de Deus, Deus estende a mão para mudar a sua vida. É por isso que, infelizmente, existem muitas pessoas ainda hoje desiludidas. Há pessoas que estão desiludidas com Deus. Desiludir com o ser humano não é difícil, mas desiludir com Deus parece estranho,
porque Deus é perfeito, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é compassivo, Deus é um Deus perfeito, um Deus de todo amor, mas há muitas pessoas que ainda continuam desiludidas com Deus, mas a causa não está em Deus, a causa está na circunstância em que a pessoa vive, ou seja, uma pessoa que vive no pecado tem automaticamente essa barreira que impede de estar num relacionamento com Deus. É necessário que alguém abandone o seu pecado para que ela possa ter a comunhão com Deus. O salmista Davi, ele traz uma confissão, através de um dos seus salmos, ele diz assim, eu tive os meus ossos esmagados, dia e noite, o meu pecado estava diante de mim, os meus ossos se consumiam, eu ia secando, porque eu tinha todos os dias a consciência do meu pecado. Mas confessei o meu pecado a Deus e os deixei, e Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor e me salvou. Hoje ele podia louvar e glorificar a Deus, porque o dia que ele se arrependeu dos seus pecados, ele clamou pelo Senhor e o Senhor estendeu as suas mãos. Essa experiência, todos nós aqui que já aceitamos Jesus temos. Um dia que nós nos aproximamos de Deus, Ele estendeu as suas mãos para nós e nos resgatou. E firmou os nossos passos, nos deu condição de aqui estarmos, libertou a nossa alma, libertou a nossa mente, mudou o nosso coração, mudou o nosso entendimento, tirou a cegueira espiritual que nós tínhamos e nos fez nova criatura. Deus continua ainda hoje a salvar e a libertar, e o seu poder não diminuiu. Deus continua, mas a pessoa precisa deixar a sua vida de pecado. E Isaías descreve que naquele tempo as pessoas que questionavam que Deus não ouvia, que Deus não os atendia, e Isaías vai explicar que o problema deles estava exatamente nessa criação de muro que o pecado havia gerado, e porque ele diz assim, as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade, ou seja, há completamente, a vossa vida está destroçada. Vocês estão a viver numa vida de pecado, na prática do pecado, de costa virada para Deus. Como é que Deus pode ouvir a vossa oração? Como Deus pode ouvir o vosso clamor? Como é que Deus pode estender as mãos para te socorrer se vocês estão vivendo num mundo de perversidade, num mundo de pecado, vivendo na mentira, vivendo na falsidade, vivendo na iniquidade, pronunciando perversidade? A vossa vida, o estilo de vida, é um estilo de vida contrário à vontade de Deus. Como Deus pode estender as mãos para vos abençoar? Era este o questionamento e resposta que Deus dava àqueles que clamavam a Deus e dizia que não tinha resposta. Eu clamo ao Senhor, mas Ele não me dá resposta. Eu tenho buscado, mas Deus não me dá resposta. E o Senhor levanta o profeta e diz, como é que eu posso ouvir se vocês estão contaminados, se as vossas mãos, os vossos pés, a vossa vida, a vossa conduta, tudo está contaminado, vocês vivem na iniquidade, vivem no pecado, vocês não estão a clamar pela justiça, ninguém comparece diante do juízo pela verdade, vocês vivem a mentira, confiam na vaidade, falam mentiras, concebem o mal, dá à luz a iniquidade. Como é que nessa condição eu posso vos abençoar? Seria, de certa forma, um paradoxo. Deus que pagou um preço caríssimo para resgatar o homem, para libertar o homem, derramando o seu precioso sangue ali na cruz do Calvário, Deus ignorar esse tão grande sacrifício que Jesus fez para libertar o pecador, ao mesmo tempo que Ele pagou um preço para que a pessoa fosse liberta, Ele apoiar as pessoas nesse estado de pecaminosidade, a pessoa vivendo à parte, vivendo à margem dos princípios de Deus. E Deus diz, vocês estão questionando, há questionamento, há desilusão, há sofrimento, há desespero, há falta de esperança, mas vocês precisam mudar a vossa vida. Vocês precisam dar um basta nessa vida de pecado, nessa vida de iniquidade, porque os meus ouvidos não estão agravados. Eu ouço-vos, mas não posso responder. As minhas mãos não estão encolhidas para que eu não possa salvar e operar, mas o vosso pecado não me permite que eu faça isso em vosso favor, porque criaram uma separação. É necessário que o ímpio abandone o seu caminho de impiedade.
É necessário que o pecador vire as costas para o mundo de pecado e volte-se para Deus e em humildade. Converter significa dar meia volta, mudar de direção e voltar-se do caminho que estava a seguir, voltar-se para Deus. Então o profeta continua a dizer, como posso abençoar? Como eu posso derramar a minha bênção, conceder a minha bênção às pessoas que chocam ovos de basilisco, de víboras, pessoas que tecem teias de aranha, que o comer dos ovos dele morrerá e quebrando sairá uma víbora. Está falando de uma vida completamente maligna, destruidora. As suas teias não prestam para as vestes, nem se poderão cobrir com as suas obras. Praticam obras que não dão cobertura, vivem fora da vontade de Deus. As suas obras são obras de iniquidade, obras de violência nas suas mãos. Como eu posso abençoar esta pessoa que vive nesse estado? Era um questionamento. Era um argumento da parte de Deus com aqueles que o acusavam de não ter mais poder para salvar, não ter poder para libertar. Eu tenho buscado tantas vezes, eu tenho feito tantas coisas, e Deus não faz nada. Deus não me ouve, Deus não responde. Deus diz, como é que eu posso te responder nesse estado em que vives? Como é que eu posso te dar resposta se não há no seu coração o desejo de mudança, se não há o interesse de transformação? Como é que eu posso estender as minhas mãos e ouvir o vosso clamor, se não há no seu íntimo o desejo de transformação e salvação para a sua alma? E eu gostaria até de dizer que seria muito bom para alguém tomar base, até para servir de dolo e engano para as pessoas, porque há muitas pessoas que apregoam a mentira. E a verdade, diz o texto bíblico, que a verdade anda a tropeçar pelas ruas, porque a mentira parece que sobressai mais. E há muitas pessoas que a Bíblia condena, o Espírito de Deus traz revelações através da palavra, que há muitas pessoas que prometem paz, 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 quando não há paz. Prometem liberdade quando elas mesmas são escravas do pecado. Há muitas coisas que as pessoas oferecem em nome de Deus, mas elas mesmas são escravas, não são libertas, não são transformadas, porque não vivem de acordo com a vontade de Deus. Mas Deus não pode abençoar o pecador no estado em que ele está, que ele não queira transformar-se da sua vida. Se não há desejo no coração, se não há vontade do pecador de ser liberto, de ser transformado, Deus não vai andar com ele. O próprio Senhor diz, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Amós 3:3. Não há condições para que Deus ande com alguém, seja companheiro de alguém, para que Deus esteja apoiando e assinando, dando o seu aval a alguém que não queira viver de acordo com a vontade de Deus. Deus está pronto, suas mãos não estão enfraquecidas nem encolhidas, os seus ouvidos não estão agravados, não estão fechados, mas para abençoar aqueles que desejam ser abençoados, transformados e libertos. Deus continua estendendo a sua mão de misericórdia. Por causa desse andar, por causa desse viver sem conhecimento, sem transformação, vivendo uma vida de iniquidade e pecado, o juízo está longe, diz o profeta. O juízo está longe. Não há justiça. A justiça não os alcança, porque não há como Deus conceder, fazer justiça para aquelas pessoas que fogem da vontade de Deus. Não há como Deus conceder a libertação, a transformação para alguém que não quer viver para Deus, alguém que não quer ter comunhão com Ele. Deus não pode, Deus não tem condições de abençoar uma pessoa que vira as costas para Ele. Então Deus diz assim, o juízo foge. A justiça está longe de alcançar. Esperam luz, mas só há trevas. Porque quem se coloca na condição de virar as costas para Deus, vai colher exatamente esses males, porque quem semeia a tempestade, quem semeia ventos, colhe tempestade. Ou seja, se a pessoa não coloca no seu coração o desejo de servir a Deus, pode contar que não vai ter a bênção de Deus. Deus está pronto. Deus está pronto para nos abençoar. E Deus diz assim, que há um coração contrito e quebrantado, Deus ouve. Deus está sempre com disposição para abençoar. Mas quando nós viramos as costas para Deus, então um viver que não há justiça, não há esperança de luz, só há trevas.
Sem Deus, este mundo está perdido. E as pessoas caminham para a eternidade sem Deus, um mundo perdido, vivendo afastado de Deus. Diz que o estado das pessoas andam como cegos, apalpando as paredes como cego, que não tem olhos, anda apalpando, tropeçando ao meio-dia, como nas trevas, nos lugares escuros, como mortos. Ou seja, o estado da pessoa sem Deus, a pessoa quando endurece o seu coração para Deus, fecha os seus olhos, os seus ouvidos para ouvir e obedecer a Deus, ela pode clamar, ela pode fazer muitas coisas, mas é como se fosse uma pessoa que não tivesse vista e andasse ao meio-dia como em trevas, apalpando, tropeçando pela rua, porque não tem direção, não tem a bênção de Deus. Mas nessa noite, Deus quer abençoar, Deus quer transformar, Deus quer mudar a sua vida, Deus quer mudar o seu ser, Deus quer apagar as suas transgressões, Deus quer libertar você de tudo aquilo que te impede de ter uma comunhão com Deus. E talvez nessa noite você esteja me ouvindo aí na sua casa, talvez no seu escritório, aonde quer que esteja, e você esteja precisando da resposta de Deus, da bênção de Deus, mas entenda nessa noite que Deus está pronto a te ouvir quando você se humilhar, quando você se arrepender dos seus pecados e desejar no seu coração que Ele faça parte da sua vida. Aí Deus estará contigo, Deus andará contigo, Deus abençoará, Deus removerá todas as trevas da sua vida, Deus irá transformar a sua situação, Deus irá abençoá-lo, Deus irá tratar das causas, Deus irá cuidar para que tudo corra bem. Deus te ajudará no entrar e no sair, Deus vai estar contigo, e você poderá passar pelo vale da sombra da morte, mas não temerá mal nenhum, porque o Senhor vai estar contigo. Mas o dia em que você abrir o seu coração para dizer, Senhor, eu preciso da tua ajuda, Senhor, eu necessito de um milagre na minha vida, eu necessito de uma resposta, eu necessito de um socorro, eu necessito, Senhor, de que eu seja transformado. Já não consigo mais viver neste estado, não tenho mais prazer nenhum nessa vida e eu preciso de uma mudança, eu preciso de um milagre. O dia que você abrir o seu coração, Deus irá fazer um grande milagre na sua vida, porque Ele continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda, as suas mãos são poderosas, os seus feitos são grandiosos, os seus ouvidos estão atentos para todo aquele que abrir o seu coração e clamar pelo socorro. Deus vai abençoar a sua vida. Mas enquanto não entenderes isso, vai continuar vivendo essa vida que você não deseja, essa vida que você não gostaria de tê-la, e não sabe por quê, tem até questionado, eu não sei por que comigo tudo acontece, não sei por que comigo as coisas estão assim. E eu quero te dizer nessa noite que existe um muro de separação entre você e Deus, porque você não está a colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Você não está colocando Deus como Senhor da sua vida. E sem Deus nós não podemos fazer nada. Sem Deus nós andamos por aí ao meio-dia, tateando, apalpando e tropeçando como em trevas. Somos como cegos, porque estamos sem a luz de Deus, sem a graça de Deus. Mas nessa noite, se você abrir o seu coração, Deus vai te abençoar. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí Jesus também disse que todos aqueles que estão cansados, oprimidos, devem vir a Ele. Ele diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Há um convite de Deus. Deus quer abençoar, Deus quer salvar, Deus quer libertar. Então, se alguém vem a Cristo, esse alguém é nova criatura. As coisas velhas passam e tudo se faz novo. Ou seja, Deus vai mudar a sua vida. E eu convido a igreja para fazer o favor de ficar de pé. E se há alguém aqui entre nós que ainda não aceitou Jesus e tem a sua vida atribulada, tem a sua vida destroçada, alguém que não consegue mais viver como está e que precisa de um milagre, e nessa noite compreende que se você abrir o seu coração, se você voltar para Deus, se você entregar a sua vida ao Senhor, você pode confiar nele, porque o Senhor é poderoso para salvar, o Senhor é poderoso para transformar, os seus ouvidos não estão fechados para que Ele não possa ouvir o seu clamor, a sua dor, o seu sofrimento, porque Ele vai mudar a sua vida, desde que você abra o seu coração e diz, Senhor, eu estou aqui porque eu quero transformação, eu não quero viver nesse tipo de vida, eu quero que o Senhor mude a minha vida, mude a minha história. Se há entre nós alguém que ainda não aceitou Jesus e que deseja que o Senhor faça uma mudança, entenda que
na condição que estás, sem Deus, continuarás a viver sofrendo, padecendo neste mundo de tristeza e de dor. Mas se você abrir o seu coração e crer na palavra de Deus, crer no Senhor e aceitá-lo como seu Salvador, como Senhor da sua vida, você, a partir deste momento, Deus vai colocar a mão sobre a sua vida, Deus vai te proteger, Deus vai te guardar, Deus vai te ajudar, Deus vai fazer você triunfar, vencer as batalhas, lutas, dificuldades, Deus vai abrir as portas, Deus vai conceder o que você necessita, Deus vai suprir todas as suas necessidades, Deus vai te amparar, Deus vai encher do teu Espírito Santo para que você seja uma nova criatura, as coisas velhas são passadas, seus pecados serão perdoados e sua vida transformada. Se nessa noite há alguém aqui presente que ainda não aceitou e queira aceitar Jesus, eu queria convidar você. Enquanto nós vamos cantar, enquanto nós vamos louvar ao Senhor, você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente, porque eu quero orar por você. Nós vamos estar intercedendo a Deus pela sua vida. E aí na sua casa, aonde quer que você esteja também a nos ouvir, se você nessa noite deseja ter um encontro com o Senhor, se você deseja ter essa mudança de vida, você também aí mesmo, onde estás, abra o seu coração, fale com o Senhor, diz: Senhor, eu preciso de Ti, eu estou aqui, eu creio que o Senhor pode me ajudar e eu preciso, eu já não suporto mais essa vida, eu preciso da Tua ajuda, eu preciso do Teu auxílio, e Deus vai ouvir a sua oração. E aqui, se você está aqui, eu queria convidá-lo a sair do seu lugar e vir aqui à frente. A igreja ora, e os irmãos que estão ao seu lado, se você ajuda a pessoa, talvez tenha alguém do seu lado que você saiba que precisa de vir, e ela talvez fique acanhado de vir aqui à frente, mas vem com ela, nós vamos orar, nós queremos orar. Amém?